Então eu vim aqui palestrar, falar sobre o Tribunal do Júri. O que é o Tribunal do Júri? Quem quer fazer Tribunal do Júri? Como é encarar um Tribunal do Júri? Como é você estar no Tribunal do Júri com, muitas vezes, um promotor acirrado, que não deixa você falar, que te intercede a fala, que grita com você. Isso quando não tem um juiz ao lado dele. O advogado, além de lutar contra um grande promotor, que muitas vezes, a maioria das vezes, ou quase todas são pessoas inteligentíssimas que estão ali, muitas vezes nós pegamos juízes que tendenciam para o lado do Ministério Público, isso acontece muito, porque vivem juntos no fórum, há um relacionamento, e nós advogados temos que encarar tudo isso. Ser advogado é lindo demais, é um mistério maravilhoso. Ainda mais o Tribunal do Júri, que nós enfrentamos ali tudo e todos, e na maioria das vezes sozinho. É maravilhoso. Quando nós enfrentamos o Tribunal do Júri, que nós vamos com o nosso cliente ao Tribunal do Júri, ele é algemado com roupa de presídio, olha a imagem que fica para o advogado. Já entrando um indivíduo que foi preso preventivamente por um juiz, algemado com policiais do lado, e o advogado tem que, em primeiro lugar, fazer o quê? Mudar aquela imagem daquela pessoa que está ali, para que os jurados não se atemorizem tanto com aquela pessoa algemada que está chegando, que matou alguém, ou sendo acusado de ter matado alguém, ou tentado matar alguém. Então, a nossa função, ela é linda, maravilhosa. Nós temos que convencer 7 pessoas. Nós somos vendedores, né? Vendedoras, advogado, advogada. Nós temos que ter conversa, nós temos que ter álibi, nós temos que ter manifestação no Tribunal do Júri, além do conhecimento técnico. Eu sempre costumo dizer aqui que, com muita honra, no começo da minha carreira, eu trabalhei com José Parada Neto, um dos papas do Tribunal do Júri, né, que já falecido alguns anos atrás, até o presídio com o nome dele hoje, Parada Neto. Ele foi meu professor, foi meu mestre, foi meu guru, foi ele que me orientou na advocacia, foi com ele que eu comecei no Tribunal do Júri. Então eu devo tudo ao que eu sou hoje a José Parada Neto, esse homem que me abriu as portas do escritório. Eu, sem condições de pagar um escritório, não tinha condições nenhuma de pagar um escritório, eu até disse quando eu cheguei aqui, sempre que eu chego na OAB, a primeira coisa que eu vou fazer é comer uma bolachinha. Porque isso lembra a época que eu não tinha dinheiro para almoçar, eu ia na OAB comer bolacha e tomar chá. É verdade mesmo, não tinha dinheiro. Quem me sustentava durante o dia eram as bolachas da OAB. Eu vou até propor para o doutor Marcos Acosta, quem quer de direito aí, se for eleito, para além de colocar bolacha, colocar o lanchinho também. Que tem muito advogado e advogada dura aí, meu. Não é fácil ganhar dinheiro, não. Você começar na advocacia não é fácil. Ainda mais se for advogado de carreira, como eu. Né? Eu não sou contra colegas aposentados que advogam, em hipótese alguma. Porém, ser advogado, advogada sem um dinheiro no final do mês, tem que ser macho e tem que ser muito mulher. Porque não é fácil você ter que correr atrás do seu dinheiro, ganhar o seu dinheiro com a sua competência. Simplesmente com a sua competência. Porque quem fizer atrapalhada, pode até fazer, mas não vai longe não na carreira. Uma hora ele vai dançar, uma hora ele vai entrar pelo cano. Então eu costumo dizer, eu sou um advogado de carreira, sofri muito na vida. Não é? Então essas bolachinhas da OAB me sustentou muito, eu não tenho vergonha não, vou e como mesmo, tá lá, nós que pagamos, né? Então me sustentou e me alimentou muito essas bolachas aí. E também, né, devo a advocacia à minha esposa, porque quando eu já não suportava mais ficar sem dinheiro no final do mês, eu disse a ela, vou parar com esse negócio de ser advogado e vou voltar a fazer o que eu sei fazer, o que eu fazia anteriormente. Ela olhou para mim e falou, não, você não vai parar. Eu falei, vou, pô, como é que você está vestida? Está com o sapato furado, com a calça rasgada, eu com 2 filhos, né, pequenos. Ela falou, não, você quer ser advogado, você vai ser advogado, eu não estou me queixando de nada. Foi aonde eu encarei a coisa, fui, e graças a Deus consegui, acho que vencer, hoje, né, a gente já conseguiu uma certa estabilização, então já consegui chegar, quero chegar mais longe ainda, mas já passei pela fase difícil. Então, eu acho que a OAB deveria arquitetar um plano, né, para ajudar mais aqueles advogados novos, advogadas novas que estão chegando, porque não é fácil conseguir cliente, não é fácil ganhar dinheiro como advogado e advogada não. Né? Fazer como a classe médica faz, né? Tudo tem que ser pago, acabar com esse negócio que não precisa de advogado, precisa de advogado sim. A advocacia não tem que se preocupar com a parte social, se o cara é ladrão, é bandido, o problema dele, ele for preso, é bom para mim que eu vou defender ele, eu vou ganhar meu dinheiro. Não tem que a OAB ficar preocupada com o problema social. Por que o indivíduo é bandido? Por que o cara trafica? O problema é dele, pô. Né?
Então, às vezes, muitos advogados, a OAB parte para um caminho social, para um caminho psicológico. Isso aí não é função nossa. Nossa função é defender quem cometeu o ilícito, não é? É a nossa função. Então, não é que o quanto pior, melhor, não é isso. Porém, todavia, contudo, nós não vamos conseguir consertar nada, né? Então, deixa, vamos defender. Está preso? Melhor ainda, né? Porque o passarinho na gaiola canta, né? Assim? Quantos tombos já não tomei, né? O camarada saiu da cadeia, o desgraçado, do sorteio, nunca mais me pagou, sumiu. E eu fiquei sem receber. Depois eu pago o senhor, doutor, não entro mais nessa, não. Então, gente, olha, o Tribunal do Júri, falando um pouquinho mais sobre essa instituição democrática, que seria, entre aspas, a mais democrática nesse país, que na realidade não o é, né? E eu explico o porquê. Então, gente, olha, o que é o Tribunal do Júri? É a instituição que está na Constituição Federal, é uma cláusula pétrea da Constituição Federal, que todos os crimes dolosos e os conexos, né, vão ser julgados pelo povo. O que são os crimes conexos? São os outros crimes que acompanham o Tribunal do Júri. O indivíduo comete um roubo, um homicídio, um roubo, um tráfico com homicídio, o homicídio puxa esses outros crimes para o Tribunal do Júri. Então, o jurado vai julgar, além do homicídio, vai julgar o furto, o roubo, o tráfico que aquele indivíduo cometeu. Então, se ele está praticando um roubo e cometeu um homicídio, o homicídio puxa o crime conexo, que seria esses crimes de roubo, qualquer outro crime que não seja doloso contra a vida. Bom, o rito do júri hoje modificou um pouco o rito do nosso júri. Antigamente, era muito difícil de se trabalhar no plenário do júri, né? Hoje mudou o quê? Com o advento da lei de 2008, nós temos o quê hoje? Temos o inquérito policial, né? Onde o advogado é zero à esquerda, né? Que nós não apitamos absolutamente nada no inquérito policial. Odeio ver inquérito policial, porque quando você chega lá, o delegado só mostra o que interessa, o que ele guarda na gaveta e te mostra o inquérito faltando peças, né, para a gente não poder elaborar uma defesa a contento. Não posso participar do inquérito, não posso apresentar testemunhas de inquérito. Isto quando o caso é caso corriqueiro, mas se for um caso de grande repercussão, aí eles deixam o advogado levar, né, a testemunha, o delegado ouve, porque da imprensa, e é uma mentira pura do que é a nossa legislação penal. Mas, na realidade, então, o advogado é um zero à esquerda no inquérito policial, só pode acompanhar o cliente dele. Na maioria das vezes, as testemunhas são ouvidas, o delegado não avisa o advogado, né? Às vezes é ouvido na calada da noite, também nós não estamos presentes para acompanhar a testemunha. E quando nós vamos apresentar um rol de testemunhas a favor do acusado, o delegado fala: doutor, apresente no contraditório. Aqui não é contraditório, porque o inquérito policial é uma peça meramente informativa para o promotor oferecer a denúncia, né? Mas no Tribunal do Júri é diferente. Por isso que a legislação está para mudar, para que o advogado possa atuar no inquérito policial. Porque muitas das vezes acontece no Tribunal do Júri do Ministério Público se apegar apenas no inquérito policial. Porque as testemunhas vão para a instrução criminal no júri e muitas vezes não corroboram o que falaram no inquérito ou no flagrante. E o Ministério Público diz o quê? Não falou a verdade aqui perante a juiz porque está com medo. E vai a júri, pelo inquérito, porque acusaram no inquérito. No Código de Processo Penal diz o quê? Que se as testemunhas, num crime de roubo, de furto, de tráfico, né, qualquer outro crime, se as testemunhas do flagrante do inquérito não corroborarem a acusação na instrução criminal, no fórum, a própria legislação diz o quê? Que o juiz deverá absolver, não é isso? No júri, não. No júri, no plenário do júri, vale o inquérito policial. Então, o que o promotor faz? Ele acusa apenas com as provas do inquérito. E o advogado, cabe ao advogado rebater que as testemunhas não corroboraram aquilo em juízo. Aí o promotor usa aquela artimanha. Não corroboraram porque ficaram com medo. Estão com medo. Isso é uma história, né, que a gente enfrenta pela frente. O inquérito é mandado, o flagrante é mandado para o fórum. Agora, acabou com a vida do advogado também. O flagrante, por quê? Porque o flagrante, quando é mandado para o fórum agora, em 24 horas, né, ele é convertido automaticamente em prisão preventiva, não é isso? Eu estou com um caso recente agora que eu entrei, o flagrante totalmente nulo, nulidade absoluta. Só que quando eu entrei no caso, a juíza já tinha aceitado o parecer do Ministério Público e transformado o flagrante em preventiva.
Aí eu fiz a petição para a juíza e demonstrei tecnicamente a nulidade do flagrante, assim, uma coisa bestial. Doutor, já foi convertido em preventiva. Toda nulidade possível do flagrante está sanada, não é? Entrei com habeas corpus, o tribunal negou também a soltura dos indivíduos, dizendo que, como foi convertido em preventiva, sanou as nulidades. Mas o que eu dizia no meu habeas corpus, e até para a juíza? Que foi convertido em preventiva, mas dentro de um flagrante totalmente errado, totalmente nulo. Mas, mesmo assim, o cara continua preso e o tribunal não soltou, não concedeu. Aí vai para a juíza, então, o que mudou de 2008 para cá no Tribunal do Júri? Mudou o que tinha que ser mudado, o essencial, né? Da instrução una, audiência de instrução una, a audiência de instrução, debate e julgamentos, né? Onde houve-se as testemunhas de acusação, defesa, o réu, debates orais entre promotor e advogado, e o juiz ali pronuncia ou impronuncia, ou absolve sumariamente, ou desclassifica o crime, né? Quisera Deus que essa audiência una fosse num dia só mesmo, né? É difícil. Então, não agilizou muita coisa, não, porque aí falta uma testemunha, o promotor insiste, marca uma nova data, não pode, você pede a soltura do seu cliente, não solta, porque a culpa não é do promotor, foi a testemunha que faltou, e acaba não soltando, e aí vai indo, acaba ficando igual o procedimento anterior, né? E o juiz pronunciando, há o recurso em sentido estrito por parte do advogado, e agora mudou o nome de recurso em sentido estrito para apelação, né? Agora apelação do Ministério Público no caso de sentença de pronúncia. Mudou só o nome, a situação é a mesma, né? E há recurso, o tribunal mantendo a decisão de pronúncia, vai a júri. O juiz, na sentença de pronúncia, pode impronunciar por falta de provas, né? Pode absolver o réu sumariamente por uma legítima defesa, por uma excludente de criminalidade. Ou pode desclassificar o crime de homicídio doloso, por exemplo, para lesão corporal seguida de morte, né? Para homicídio culposo. Então, ele desclassificando, o procedimento vai para uma vara criminal comum. Aí o promotor é que recorre geralmente. Bom, mas havendo pronúncia, eu não costumo recorrer. Eu falo, não adianta recorrer, que o tribunal vai manter a sentença, e é perigoso ainda vir um acórdão, vir uma situação pior para o cliente da gente, né? Porque, infelizmente, eles acabam entrando no mérito. É uma coisa vergonhosa. Eu fiz um HC de um pessoal que está preso, né? O desembargador era um antigo presidente do primeiro Tribunal do Júri, quando era lá na Afonso Celso, Dr. José Rui Borges Pereira, esse desembargador, que era juiz do primeiro Tribunal do Júri. Eu fiz o HC, ele foi o relator, ele negou o HC, mas ele detonou os réus, no mérito. No mérito. Quando ele acabou de falar que os outros dois que estavam lá babando, quase dormindo, acompanha o voto de Vossa Excelência. Acompanha o voto de Vossa Excelência, porque ninguém lê bosta nenhuma, né? Então, isso irrita porque nós, advogados, vamos lá, trabalhamos, vamos lá fazer sustentação oral, e o pessoal, não sei, acompanha o voto de Vossa Excelência, acompanha o voto de Vossa Excelência. Aí, quando o presidente falou, doutor, está encerrado o julgamento, eu falei, a palavra pela ordem. Doutor, isso está encerrado. Eu falei, mas é uma questão de ordem. Até porque eu também faço parte da comissão de prerrogativas da OAB. Né? Conheço muito bem os meus direitos. Qualquer advogado que quer ser advogado ou advogada tem que conhecer o estatuto. Senão não se meta besta. Né? Primeiro conheça os seus direitos para poder defender o direito alheio. Né? Questão de ordem, Excelência. Doutor, já está encerrado. Eu falei, mas é uma questão de ordem, Excelência. É lei federal. Doutor, já terminou. Eu falei, uma questão de ordem. Excelência, olha, eu quero que fique consignado em ata que o voto do relator foi simplesmente no mérito. E o meu HC não é mérito, Excelência. O meu HC fala em excesso de prazo. Agora, o que foi feito aí é uma peça acusatória que vai para o processo e o promotor vai usar no Tribunal do Júri. Doutor, o senhor sabe os caminhos que o senhor tem que tomar. Eu falei, eu sei os caminhos que tem que tomar, só que eu quero que fique consignado na audiência. Ficou consignado porcaria nenhuma. Quando eu fui ver, não tinha nada escrito lá. Então, eles próprios descumprem a lei. Aí, se você fizer um habeas corpus no mérito, eles não recebem. Eles não recebem. Agora, eles só entram no mérito. Então, você fica naquela, recorro em sentido estrito, não recorro, faço HC, não faço HC. Então, tem que ver o que é melhor para o cliente, né? Eu não costumo fazer recurso, dificilmente eu faço habeas corpus também, porque eu sei, a gente sabe mais ou menos quando vai soltar e quando não vai. Em 99,99% dos casos, eles não soltam, né? Então, não adianta.
Aí, bom, houve o recurso, artigo 422, né? Que é arrolar testemunhas e diligências para o tribunal do júri, onde o advogado e o promotor podem arrolar até 5 testemunhas para o plenário. Eu sempre costumo dizer assim para as pessoas, né? Eu não costumo ouvir a mesma testemunha que eu ouvi na instrução criminal. Porque nós, advogados, ganhamos júri aonde? Quando o promotor ele ouve as testemunhas de acusação e as leva novamente para o plenário, contradição vai ter, não vai? É aí que nós batemos. Aí a testemunha vai para o plenário, fala uma coisa diferente que falou na instrução. Aí o advogado simplesmente fala, escuta, a senhora está falando diferente hoje do que falou na instrução criminal para o juiz. A senhora está mentindo aqui ou mentiu lá? Puta, a pessoa não sabe para onde vai. Eu não estou mentindo. Não, a senhora não está mentindo, então me desculpe, eu sei ler. Eu sei ler. Olha, a senhora disse isso aqui na frente do juiz, lá na instrução criminal. Assim, 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 assim. Hoje, a senhora está dizendo o contrário. A senhora ou está mentindo aqui ou mentiu lá. Aí que nós começamos a ganhar o quê? A credibilidade dos jurados. Né? Isso é tribunal do júri. Bom, aí vai para o tribunal do júri, depois do 422, chega no tribunal do júri. Houve umas modificações também com a lei de 2008, que eu achei que não foi legal. Eu acho 1h30 pouco tempo para se defender uma pessoa, principalmente num processo, às vezes, de 15, 20 volumes, 20 e poucos volumes, 1h30 é muito pouco. Não se pode mais pedir leitura de peças, coisa que nós fazíamos antigamente, seja o Ministério Público como os advogados, advogadas, né? Não se pode mais leitura de peças, apenas algumas outras provas pode ser pedida, mas aquela leitura de peça que nós pedimos não pode mais. Por que nós pedimos a leitura de peça? Para o jurado, pelo menos, ficar sabendo um pouquinho de tudo que está acontecendo lá. Bom, foi proibido. Tá bom. 1h30 é pouco. A réplica e tréplica de meia hora passou para 1 hora. Só que, democraticamente, se o promotor não vai à réplica, o advogado não pode fazer tréplica. Pô, tem que ser o contrário, né? Se o promotor não quer fazer uso da réplica, é problema dele. Eu teria direito a fazer a tréplica. Então, nós ficamos na mão do Ministério Público nesse sentido. 1h30 é muito pouco. Na minha opinião, devia ter um tempo muito maior. Antigamente eram 2 horas, né? E meia hora de réplica e tréplica. Mas era muito pouco também, dependendo do caso que nós estamos defendendo, né? Bom, faça esses debates. O que melhorou no Tribunal do Júri, que eu acho, para nós? Melhorou, mas, em contrapartida, tirou o brilhantismo técnico do julgamento pelo Tribunal do Júri. Foi a quesitação. Vem um quesito agora, que foi bom para nós, advogados, advogadas, né, que é o jurado absolve o réu. Né? Então, muitas vezes o jurado condena o réu, mas não quer que ele vá para a cadeia. Ou perdoa. Clemência. Né? E aí o jurado condena o réu. O réu, fulano de tal, efetuou disparos de arma de fogo contra o fulano? Sim. Condenou, né? O jurado absolve o réu? O jurado vota sim. Está absolvido. Então o jurado pode condenar e pode absolver. Então esse quesito para nós, esse é o terror do Ministério Público, essa quesitação, né? Eles ficam apavoradíssimos, que eu já consegui muito resultado assim. Condenou e absolveu no terceiro quesito, no quesito do jurado absolve o réu. E a sala secreta, né? Cada jurado, os 7 jurados vão para a sala secreta, é dada uma cédula sim, uma cédula não para cada jurado, é feita a pergunta da quesitação. O promotor quer que responda um sim, o advogado quer que responda um não. O jurado esconde o voto aqui embaixo, passa o saquinho lá com o funcionário, e o jurado coloca o voto dele que ele quer dentro ali, é o voto válido, é o voto que vai condenar ou absolver. Aí é que mata nós, né? A sala secreta é uma tortura, aquilo é uma câmara de gás, aquilo para qualquer advogado e advogada. Principalmente quando o juiz joga os votos, vai abrindo voto por voto, né? Fica um sim, um não, 2 sim, 2 não, 3 sim, 3 não, e você quer um não. E o juiz está com o voto fechado aqui, aquilo dá um desespero. De repente ele abre assim, não, você consegue absorver. Aí ele abre sim, meu pai do céu, a casa cai. Eu já saí do júri muitas vezes dizendo que eu nunca mais pisava no tribunal do júri. Assim, porque é difícil, né? A gente sai... Pô, hoje não, hoje eu estou consciente do meu trabalho, seja o resultado positivo ou negativo, eu vou sentir, mas não tanto como antes, né? Eu saí muitas vezes do tribunal de júri e falei, não volto mais. Essa Câmara Secreta, a sala secreta, quem for ruim do coração aí, olha, não se meta a besta ali, porque judia demais da nossa classe, né? Bom, aí se condenou, nós podemos
fazer as razões de apelação e o Ministério Público também pode em caso de absolvição, né? Aí o tribunal vai ver se manda novo júri ou não. Aí é que eu digo que eu não considero o Tribunal do Júri um órgão totalmente democrático. A Constituição diz o quê? Que os jurados são soberanos. A votação do jurado é soberana, ali, naquele momento. Porque se o Tribunal de Justiça pode mudar o que o Conselho de Sentença decidiu, então não é um órgão democrático. Não é um órgão democrático. Todo mundo viu aí que eu consegui, na minha carreira, só fazer um curso de pós, né? A minha cabeça não dá mais para isso, para ficar lá em faculdade, porque tem que sustentar a família. Mas eu consegui fazer um curso de pós. Mas se eu fizesse um doutorado ou fizesse um mestrado e fosse sustentar uma tese, eu sustentaria esta tese, da não soberania dos jurados. E que a lei mudasse para uma melhor de 3. Por exemplo, o réu foi submetido a julgamento, foi absolvido. Automaticamente marca-se um novo julgamento. Se ele fosse absolvido no segundo julgamento, ele estaria absolvido. E só caberia a apelação em caso de nulidade processual, que é onde o tribunal poderia entrar, que seria uma parte técnica. Agora, o tribunal entra onde? No mérito. O jurado absolve, o tribunal pega e mete o pau no cara que foi absolvido, fala que o jurado errou e manda novo julgamento. Então, não tem, na minha opinião, não é um órgão democrático totalmente. Então, a soberania do jurado, ela é só naquele momento ali que está sendo efetuado o julgamento. E isso eu falo para os jurados, né? Então, hoje nós temos 25 jurados. Desses 25 são sorteados 7. Foi um erro muito grande abaixar a idade para 18 anos. Né? Então, eu acho que, muito pelo contrário, a idade deveria subir, nunca abaixar, porque não há condições de um garoto, uma menina, um menino de 18, 19 anos, às vezes, julgar um caso muito difícil. Um caso complicado, muitas vezes, que o réu, em situações de adolescência também, enfim, eu acho muito, muito ruim a idade ter abaixado para 18 anos. Eu já tive problemas no 4º Tribunal do Júri, né, com a doutora Carla, a juíza lá, quem conhece o 4º Tribunal do Júri sabe, conhece a doutora Carla, eu chamo ela de Barbie, né, que o cabelo dela tudo, né, e eu entrei para defender uma pessoa. Quando eu entrei assim, eu falei, o que é isso? Parecia um jardim da infância. Não tenho nada contra uma pessoa com brinco na orelha, com brinco na boca, no nariz. Tinha um que andava assim e a cueca dele aparecia. O outro andava, você viu a bunda dele. Os jurados. Eu olhei aquilo, eu falei, meu pai, eu vou perder o júri. Porque eu estava defendendo uma pessoa acusada de ter matado pessoas da idade deles. E tudo assim, nesse estilo, né, de pessoal. Eu falei, mas não tem como fazer esse júri. E nós tínhamos lá, acho que 1 ou 2 pessoas de mais de 40 anos. Aí, deixei sortear, chamei a doutora Carla, falei, doutora Carla, o jurado, o tribunal que mandou, o TRE que mandou. Eu falei, tá bom, isso aconteceu, viu, gente? Quem quiser ver, eu fui até representado na OAB, mas a OAB, o Tribunal de Ética arquivou. Eu deixei sortear os jurados. Meu pai do céu, ainda recusei 3. Mas pôs o conselho assim que dava medo de ver. Eu não tenho nada contra também, né? Mas os cabelos tudo espetado para cima, era brinco aqui no nariz, na boca, tal. Eu falei, para com isso. Aí, quando ela chamou o réu, isso eu fiz mesmo, viu? Essas tiradas é que nós do júri temos que ter. Não tem que ter medo. Advogado tiver medo, não se meta no júri. Aí formou o conselho, ela chamou o réu, sou advogado fulano de tal, sim. Porque o senhor vai ser interrogado. Eu falei, excelência, a palavra pela ordem. Ela falou, pois não. Eu falei, excelência, eu vou pedir desculpas a vossa excelência, eu a conheço há muito tempo, vou pedir desculpas ao doutor promotor, que era esqueci o nome dele, também muito conhecido. Eu peço perdão pela atitude que eu vou tomar hoje, mas como advogado, eu tenho que pensar no bem-estar e na defesa do meu cliente. Doutora Carla, falei para ela, o conselho de sentença está formado por pessoas com idade abaixo de 20 anos. Eu quero que fique consignado como essas pessoas estão vestidas e como elas estão, com os brincos no nariz,
homens com brinco no nariz, na boca, no ouvido. Eu entendo, Excelência, que eles não têm, na frente dos jurados, eles não têm condições, experiência devida para julgar um caso desse. Ela ficou me olhando, o promotorzão também. Eu falei, assim sendo, Excelência, eu não vou abandonar o plenário do júri. Vou continuar na minha tribuna, todavia não vou fazer uso da palavra em defesa do meu cliente. A senhora pode continuar o julgamento. Sentei. Nós somos advogados, nós podemos tudo. Tudo! Ela olhou para o promotor, Levi, doutor Levi, quem conhece o doutor Levi aí, ótimo promotor de justiça, maravilhoso. Ela olhou para o Levi, cochichar, sempre cochicha, né? Ela voltou e falou, bom, tendo em vista que o defensor, assim, de não fará uso da palavra, então nós não vamos continuar o julgamento, porque será nulo e o réu ficará indefeso. Então, dissolvo o conselho de sentença. Mas não deu outra, né? Representação no Tribunal de Ética. Eu sou campeão de representação no Tribunal de Ética. Foi para o Tribunal de Ética e eu fiz a minha defesa lá no Tribunal de Ética. Eu disse o seguinte, realmente, eu levantei e disse à juíza que não iria fazer uso da palavra. Eu não disse que eu ia abandonar o Tribunal do Júri. Eu disse que eu não ia fazer uso da palavra. Agora, ela que continuasse o julgamento. Talvez eu resolvesse fazer uso da palavra. Aí o Tribunal de Ética arquivou, porque eu não sou obrigado a fazer uso da palavra. Basta o advogado não ter medo, não acontece nada conosco. Sim, uma representação no Tribunal de Ética. Agora, o pessoal de lá do Tribunal de Ética tem que enxergar que nós, advogados, que fazemos, não somos bandidos, não estamos roubando ninguém, não estamos enganando o cliente, não estamos tomando dinheiro de ninguém ilicitamente, não é? Nós somos o quê? Nós estamos usando das nossas prerrogativas de advogado, em defesa de quem está nos pagando, né? Eu sou obrigado a defender. E não teve júri. Aí, no outro julgamento que ela designou, veio uns jurados com mais idade e eu absolvi. Absolvi meu cliente. E foram muitas e muitas vezes. Né? Então, o Tribunal do Júri é isso, é coragem. Conhecer os seus direitos. Porque eu nunca ataquei o promotor de justiça e nunca ataquei juiz. Eu sempre me defendi. E olha que eu me defendo de uma forma brava e violenta mesmo. Não pisa no meu calo como advogado. Eu amo a minha profissão e conheço os meus direitos. Eu não sou assim para ser capacho de quem quer que seja. Ou eu sou advogado, ou então eu não sou. Ou eu vou virar capachão, né? Eu não dei voz para o juiz de prisão de Praia Grande? Não prendi, mas que eu dei. Inclusive, vou ser desagravado aqui na OAB. O desagravo está aqui já para sair, acho que em setembro agora, deste juiz e do promotor. Um promotor, inclusive, de nome, que escreve livros aí. Qual é o nome dele mesmo? Você lembra, Renato? Valfredo Cunha Campos. Alguém conhece que escreve livros? O Valfredo Cunha Campos? Ele tem livro de júri, né? Ele me desrespeitou no Tribunal do Júri. Me representou no Tribunal de Ética. E eu não iria representá-lo e nem ao juiz, porque eu não sou de fazer isso. Para mim, aconteceu briga ali, ó, até logo, um abraço, vou embora e tudo bem. De repente, eu me vejo processado por ele no Tribunal de Ética de Santos. Eu falei, a filha da mãe, pô. Pô, briga é briga, pô. Ele é homem como eu, pô. Nós quase saímos na porrada lá. Eu dei voz de prisão pro juiz, mas tá tudo certo. Não prendi, mas dei. Saiu no jornal, tudo estampado isso. Aí, pô, o cara me representou no Tribunal de Ética. Peraí, então. Aí, representei eles na Comissão de Prerrogativa. Fui absolvido no Tribunal de Ética e na Comissão de Prerrogativa eles foram condenados. Por quê? Eles sequer foram devidamente intimados para manifestar a respeito da minha acusação de uma forma grotesca e pisando em cima da advocacia, sequer se manifestaram na defesa deles. Isso não é uma afronta? Pô, foi lá o pessoal da OAB, intimou, tem prazo para contestar a acusação do advogado. Isso é lixo. Né? Nem aí. Bem feito, a comissão, ó, pau neles. E eu vou ser desagravado agora, eu faço questão de ser desagravado aqui, nem em Santos eu não vou, quero aqui. Ser desagravado aqui, aonde eu milito, onde eu trabalho, não em Santos. Mas não fiz isso com gosto, não tive prazer nisso, não tive nada, eu simplesmente, foram as minhas prerrogativas que foram aviltadas. Que eu estava no Tribunal do Júri, eu requeria a palavra pela ordem para o juiz, o promotor estava inovando o libelo crime acusatório, que antigamente tinha o libelo crime acusatório, né?
o libelo dele era de autoria e coautoria, e ele estava falando em participação para o jurado, o que é totalmente ao contrário. E eu questionei sobre isso e pedi ao juiz a palavra pela ordem para me manifestar a respeito disso, e o juizão não lhe deu a palavra pela ordem, a palavra está com o promotor. Eu falei, mas é uma questão de ordem, excelência. É lei federal, não lhe dou a palavra está com o Ministério Público. Eu falei, você não vai me dar a palavra? Não, não lhe dou. Eu falei, então ele não vai falar. Aí eu já levantei e comecei a falar junto com o cara, xingando de mentiroso, não falava mais. E eu falo alto para Chu. Você é mentiroso, aí ele queria falar, aí começou aquele rolo, aí ele veio na minha direção, apontou o dedo no meu rosto, apontei o dedo no rosto dele, um cuspindo na cara do outro, manja. O que eu vou falar aqui é verdade, viu, gente? Não é. Aí ele pegou, colocou a mão no meu peito e me empurrou. Eu sou pequenininho, né? Aí eu só dei um empurrãozinho no peito dele, assim, o bichinho foi para trás. Aí os PM entraram no meio, aquele rolo, aquela xingação, segura, né? Eu já aprontei cada uma que Deus duvida. Aí aquela segura daqui, segura dali, vai daqui, vai dali, de repente eu escuto o juiz falar, preso. Aí mas eu dei tanto azar, que na hora que eu falei assim, e eu também lhe dou voz de prisão por crime de abuso de autoridade, o senhor está preso. Eu dei tanto azar que quando eu falei, todo mundo ficou quieto, cara. Você só ouvia eu falando, mas bravo, né, gritando. Aí o juiz, ele não sabia de nada, ele ficou me olhando assim e falou, esse advogado é louco, né? Ele pegou os livros dele, juro por Deus, ele pegou os livros, colocou embaixo do braço e saiu fora. E eu fiquei esperando os PM vir me prender, que eu falei, deu voz de prisão para mim, né? Aí os PM não vieram me prender, eu tenho muita amizade com a PM, né? Aí eu chamei os polícias, eu falei, porque era um PM que eu estava defendendo. Falei, pô, vocês não vão me prender? Por quê, doutor? O juiz não falou que eu estou preso? Falei, não, doutor, ele dissolveu o conselho e disse que o réu continua preso. Eu falei, puta merda. Juro por Deus. Aí eu falei, o que eu fui fazer, cara? Aí eu não sabia onde enfiava a cara, sabe? Aí eu peguei a minha malinha, mas saí do fórum de Praia Grande, mas rapidinho. Eu falei, mas pai do céu, eu pensei que era pra mim. Aí saiu no jornal, tá no jornal, eu tenho guardado, né? Advogado dá voz de prisão para juiz, tal, esse tipo de coisa. Então, são tantos casos que eu já fiz no Tribunal do Júri, que o primeiro juiz em 97 que eu processei, foi juiz do primeiro Tribunal do Júri, que era lá na Afonso Celso ainda. Veja bem, não tenho orgulho disso. Estou dizendo apenas para que quem quer ir ao Tribunal do Júri possa se deparar com isso, né? Eu fiz a absolvição lá de um rapaz, ele tinha sido condenado para um outro colega, advogado, fez a defesa dele, e desclassificou o crime de homicídio para homicídio doloso para culposo. O promotor recorreu, apelou, e o tribunal falou, não, ele não pode, ele tem que ser condenado por homicídio doloso. E foi a novo júri. Aí chegou lá no novo júri, ele me contratou para fazer o segundo julgamento dele, e eu dei sorte, e lá acabei absolvendo o cara. Absolvi ele por negativa de autoria. E o juiz estava uma arara, bufando, na sala secreta, ele bufava. Eu falei, que se dane, eu estou absolvido mesmo, estou me lixando para ele, né? Aí, bravo. Aí sentamos lá no plenário, lê a sentença. Ele bravo. Aí ele leu a sentença absolvida, e a família do réu, quando ele falou que está absolvido, todo mundo, né? Ei! Aí ele, não admito. Até aí ele está certo. Silêncio, não admito isso aqui, porque não sei o que lá, até aí está tudo certo, não tem problema nenhum. Aí quando ele acabou de falar que ele despediu todo mundo, eu juro por Deus que isso aconteceu. Não é mentira minha, não, está tudo com representação, tem tudo isso aí. Ele olhou para os jurados e falou assim, e muito me admiro os senhores jurados, de ter absolvido este homem. Os senhores não poderiam tê-lo absolvido de jeito nenhum. Ele cometeu o crime realmente. Puta, eu estava sentado, a minha orelha cresceu, eu falei, não acredito no que eu estou ouvindo. Aí eu falei, pela ordem, ele falou, não tem palavra pela ordem, e acabou o julgamento, e entrou para dentro da sala dele. Falei, aí o jurado veio falar comigo, né? Falou, doutor, o nosso veredito não é soberano? Eu falei, agora o juiz vem chamar a nossa atenção porque nós absolvemos. Eu falei, deixa comigo. Aí peguei e arrolei os 7 jurados como testemunha. Primeiro, informei o juiz presidente do primeiro tribunal do júri, aí representei o juiz na corregedoria da magistratura e mandei para lá, na corregedoria da magistratura. Naquela época, eu acho que hoje a gente tem acesso, né? Mas naquela época você não sabe o que aconteceu, eles não deixavam ver o que aconteceu.
E o pessoal do... Quem lembra daquele jornal Diário Popular antigo que tinha? Então eu conhecia uns jornalistas lá, e que acompanhava muito o júri, né? O que aconteceu, Vendramini? Eu falei, aconteceu isso, os caras gostavam de uma desgraça. Eu falei, vai lá. Pô, e o juiz não tinha como sair fora, porque os jurados confirmaram o que ele falou mesmo. Depois, bom, eu soquei o pau nele aí na corredoria. Depois de um mês eu tinha um júri com ele. Aí os colegas da advogada falaram, Vendramini, dá o cara como suspeito. Não vai fazer o júri com ele não, que ele vai prejudicar você e teu cliente. Dá ele como suspeito. Aí é que veio a hora de eu tomar uma decisão na minha vida. Eu olhei para o colega que falou isso para mim e falei assim, escuta, eu sou advogado. Não tem hierarquia entre juiz, promotor e advogado. Eu não sou funcionário público. Eu sou um advogado. Ele tem 2 braços, eu também tenho. Ele tem 2 pernas, eu também tenho. Se ele gritar comigo, eu grito com ele. Se ele levantar para me agredir, eu quebro a cara dele. Ué, não estou certo? E fui fazer o júri. Eu cheguei, depois de 30 dias, sentei lá, entrei bravo na minha tribuna lá, fiquei sentado, nem cumprimentei nem nada. Olha, uma seda. Agora já não está mais no Tribunal do Júri, saiu. Mas eu sempre com o pé atrás, né? Então, depois fui fazer outros júris, ele sempre me respeitou. Eu falei, esse cara deve ser maluco, né? Então, para maluco e meio. É assim que eu sempre pensei na minha vida, sabe? Então, você é maluco, meu irmão? Eu vou ser maluco e meio. Pronto, é para coisa aí. Vamos então, vamos que vamos. Mas é que nem eu digo, essas coisas que aconteceram comigo, tem outras mais aqui que eu não vou ficar relatando, eu não me orgulho disto. Nós temos que nos tratar com urbanidade, né? Juízes, promotores, advogados, mas infelizmente, muitas vezes, o Ministério Público, representado por alguns deles que não tem aquela decência, como o profissional, vê um advogado novo, uma advogada nova no Tribunal do Júri, inexperiente, mas cresce demais, humilha demais. Tem um promotor que hoje é procurador, talvez o pessoal saiba de quem eu estou falando, um dos grandes oradores do Ministério Público. Eu vi este homem humilhar por demais advogado no plenário do júri. E o advogado, coitado, não sabia dos seus direitos. O advogado começou a falar, eu estava assistindo isto, começou a falar que o réu tinha apanhado na delegacia, que o delegado tinha sido isso, tinha sido aquilo, tinha torturado o réu. Ele estava falando isso porque o réu contou para o juiz, né? De repente, este promotor, que hoje é procurador, o senhor vai ter que me dizer quem é o nome do delegado que agrediu o seu cliente, senão eu vou lhe processar. Falando assim para o advogado. O advogado ficou com medo. Eu estava assistindo. Cara, manda o cara merda. Você fala, então você processa um favor que você está fazendo para mim. Eu duvido que você processe o delegado de polícia. Manda o cara, processa, põe aí. Eu já escrevi em ata aquilo que o promotor queria que eu fiz defesa antigamente, eu estou falando, hoje, no Tribunal do Júri, não se pode falar sobre decisões pós-pronúncia, né? Sobre, por exemplo, um julgado de uma apelação, né? De um recurso de distrito, ou de uma apelação, você não pode ler para os jurados isso hoje, não é isso? Não é? Então, acontece algumas coisas que, antigamente, havia um recurso de distrito, ou havia uma apelação, e o tribunal entrava e metia o pau no réu. Como é que nós tínhamos que fazer defesa no Tribunal do Júri? Metendo o pau no desembargador. Não é isso? Pô, eles meteram o pau no meu cliente. Então eu tinha que... porque, por exemplo, vamos supor, eu absolvi o indivíduo no Tribunal do Júri. O promotor entrava com razões de apelação. Aí o tribunal mandava a novo júri, dizendo que o jurado votou contrariamente à prova dos atos e pau no réu. E eu tenho que fazer o quê no Tribunal do Júri? Eu partia para cima dos desembargadores, dizendo o quê para os jurados? Que eram homens experientes, sim, tecnicamente dentro de um livro, mas que eram homens de escrivaninha, que nunca... Começar por aí, de família de bem, que não conhece a criminalidade, eu partia por aí. Agora, senhores jurados, o corpo de sentença antigo absolveu ele. Então nós temos aqui o povo absolvendo e o poder querendo condenar. Quem é que está certo aqui? É o povo que absolveu ou o poder que quer condená-lo? Com quem nós ficamos? E jurado o que é? Jurado é povo, né? Então a gente tem que fazer essas artimanhas, esse jogo. Como eu disse, eu falei que não ia falar muito, mas a gente começa a falar, é duro. Então, o Tribunal do Júri é isso, gente.
é vontade de vencer, é vontade de falar, é vontade de expor as nossas ideias, sem medo, sem restrições. Claro, você não vai chegar num tribunal do júri e vai agredir verbalmente um magistrado ou um promotor. Lógico, você está errado. Se defenda. Quem se defende, não existe ninguém no mundo que consiga ir contra uma pessoa que esteja certa. Eu nunca ataquei no tribunal do júri, eu sempre fui atacado. Uma promotora chamada Eliana Passarelli, quem conhece ele, levanta o braço. Conhece, é braba que só uma coisa. Aquilo é bravo. Aquilo amansa burro chucro, bicho. É brava, uma competentíssima. Para mim é uma das maiores e melhores oradoras que eu conheci no tribunal do júri. Uma pena que ela falseia o processo. Ela inventa situações ali, não precisava disso, porque a oratória que esta profissional tem é invejável. E ela é muito competente, conhece muito bem. Eu fazendo um júri com ela em Pinheiros, até corre o boato, até hoje, que eu dei uma cabeçada nela. É mentira isso aí, viu? Isso é mentira. Ela que enfiou a unha aqui em mim, me rasgou a gengiva aqui, porque ela tinha um unhão, o unhão dela vinha até aqui assim, mais ou menos. É um unhão vermelho, que parecia um casco de cavalo, sabe? Aquele pé desse tamanho assim. E ela começou a fazer a acusação, e de repente ela começou a falar de uma prova. Olha, uma das coisas que eu faço, eu até oriento quem quiser, estude o processo, saiba todo ponto e vírgula, estude, tenha o processo aqui na cabeça. Aí ela começou a falar, eu falei, uai, isso aí não existe. Aí eu, pela ordem, me permite uma parte, doutora? Não. Falei, não, só vai ter que me permitir uma parte. Não, vai ter que me permitir uma parte. A senhora falou documento assim, assim, assim. A senhora pode me dizer, por gentileza, que folhas estão? Hoje é obrigatório, né? Pela lei é obrigatório falar que folhas estão, mas antigamente não. Eu não tenho obrigação de lhe falar nada. E naquela época realmente não tinha, a lei não mandava nada. Falei, não, mas a senhora tem que me falar. A senhora está falando de uma prova, a senhora está mentindo para o jurado. Isso não existe no processo. Tu me diga que folha está isso aí. Eu não tenho que lhe dizer nada. Se o senhor não estudou o processo, ela fala para mim, o senhor pega e estude agora. Depois o senhor fala para eles na sua vez. Falei, coisa nenhuma. E o juiz era um barbudão que tinha lá em Pinheiros naquela época, lembra? Um barbudão medroso. Ele tinha um medo, que lá era ela e mais 2, 3 promotoras que tinha lá. Nossa, ele tinha um medo dessas mulheres que era terrível, né? E aí eu recorri a ele. Falei, excelência, pela ordem, o senhor peça a ela para mostrar as folhas do documento, que eu quero ver esse documento. Aí ele, doutora, a senhora podia mostrar? Ela olhou para ele e falou assim, eu não vou mostrar nada, doutor. Aí ele olhou para mim e falou assim, doutor, quando for a sua vez de falar, o senhor mostra que não tem. Juro, eu juro por Deus que isso acontece no tribunal do júri. Eu não posso perder essa guerra. Porque é aí que eu ganho o júri, é aí que eu descredibilizo o adversário. Eu chamo de adversário mesmo. Tá? Eu não tem nada de evangélico aqui não, mas é o adversário. Aí eu falei, não, senhor presidente, de jeito nenhum, ela vai ter que mostrar onde está isso. Aí, de repente, essa mulher virou, ela veio para mim assim, que ela veio apontando o dedo, e eu estava sentado na minha tribuna, e ela metendo o dedo na minha cara, gritando. Eu falei, meu pai do céu, é um satanás. É verdade. Aí eu fiquei nervoso também, né? Porque eu também não tenho sangue de barata, né? Aí eu lembro que eu levantei, eu bati a mão na tribuna e levantei, e minha cabeça realmente parou perto do rosto dela, mas não foi para a cabeçada, parou porque eu levantei. Aí ela enfiou a mão assim, a unha, pegou desse lado de cá, assim. Verdade. Aí o sangue desceu, aí eu pus a mão com o sangue descendo, aí ela afastou. Aí os PM já entram no meio, né? Aí a PMada entrou no meio, e o juiz, para minha sala. Aí nós fomos na sala dela, a PM entrou. E o que me deixou muito triste foi que eu estava com o bottom da advocacia, juro pelos meus filhos e por tudo quanto é sagrado que isso ocorreu. Ela bateu no meu bottom e falou, esta porcaria aí, desse jeito assim, no bottom que eu tinha da OAB. Só que eu não tenho como provar isso, né? Mas ela fez mesmo. Isso me deixou indignado. Bom, eu sei que o juizão, vamos voltar para o plenário? Vamos. Aí ele concordou em pedir documento para ela. Aí voltamos, ele sentou lá e falou, doutora, a senhora, por gentileza, me diga em que folhas estão o documento que a senhora falou. Falou, eu apenas supus que existisse. Aí ele chegou para o jurado, o juiz falou, seu jurado, senhores desconsiderem essa prova porque ela não existe no processo. Ganhei o júri. Ganhei o julgamento.
Júri é isso, é detalhes. Se o advogado ou o promotor for ficar antipático perante o jurado, você perde o júri. Se você for muito arrogante, você perde o júri. Eu já vi colegas nossos fazendo júri muito pomposo, sabe? O sabedor, o professor Pardal, né? Não, você está conversando com 7 pessoas do povo. Fale a linguagem de quem? Deles. Obviamente, tecnicamente, quando for preciso, você fala. Porque antigamente, no tribunal do júri, quando eu arguía uma legítima defesa, né, o Parada me falava muito disso. Falava, Celso, você não quer passar vergonha no tribunal do júri, você estude. Então, antigamente, nós íamos falar sobre legítima defesa, que hesitava-se a legítima defesa inteirinha na sala secreta. E se você perdesse um quesito, quebrava a legítima defesa. E você tinha que dar uma aula para o jurado do que é legítima defesa. E o Parada falava assim, o advogado que quer ir para o júri tem que saber de cabeça decifrar o que é legítima defesa. O que é legítima defesa, quem age em legítima defesa, quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele a injusta agressão atual iminente a direito seu ou de outrem, não é isso? Eu acabei decorando tanto que o Parada me encheu o saco. Então você tinha que explicar todos esses tópicos para os jurados, você tinha que dar uma aula. Quando você falava numa desistência voluntária, num arrependimento eficaz, você tinha que dar aula aos jurados. O júri era mais rico, mas era mais difícil. Porque quando você estava explicando para os jurados a parte técnica, o promotor ficava te aparteando, gritando com você. Só que agora eles entraram pelo cano. Por quê? Porque agora você não precisa explicar a parte técnica para os jurados. Legítima defesa, senhores jurados, ele se defendeu, pronto. Não é isso? Aí pode gritar dali, que ficou mais fácil para nós. Perdeu o brilhantismo técnico. Porque eu vi júris, Carvalho Pinto, Valdir, Troncoso, Parada Neto, tantos grandes advogados, que eram verdadeiras aulas no plenário do júri. Você saía do plenário do júri assim, quando o julgamento não tinha baixaria, né? Quando se respeitavam, né? Antigamente se respeitava muito. O promotor deixava você falar, você deixava o promotor falar, ganhava realmente ali o tribunal do júri dentro de uma decência muito grande. Então você saía do plenário, você saía com conhecimento técnico. Hoje aconteceu o quê? Popularizaram o tribunal do júri. Então hoje é falatório. Você vai e fala. Hoje eu não preciso explicar o que é legítima defesa tecnicamente, né? Porque demorava muito, tinha que dar uma aula. Quando você fala, por exemplo, em culpa, você vai falar numa culpa consciente, culpa inconsciente, dolo direto, dolo indireto, dolo eventual, que está de braços dados com a culpa consciente, com a culpa inconsciente, né? Você tem que dar uma aula, não tem? Aí você tem que entrar mesmo, você tem que saber para poder explicar para os jurados, né? Porque hoje um acidente de trânsito está indo a júri por dolo eventual. Aí nós temos que falar do quê? Da culpa consciente ou culpa inconsciente, né? Então nós temos que mostrar que há um liame, né, entre o dolo eventual e a culpa consciente ou inconsciente. Todavia, nós temos que entrar dentro da vontade do indivíduo. Ele assumiu o risco de produzir um resultado, ou ele nem imaginava que aquele resultado podia acontecer, ou ele assumiu e não queria que acontecesse. E cai no inconsciente e no consciente, né? Então, dá para se falar alguma coisa tecnicamente para os jurados hoje, mas é menos. Hoje é mais baixaria. Então, quando eu trabalhava com o Parada, isso em meados nos anos lá de 97, 98, 95, 96, o Parada não fazia júri na Penha, quando era o Tribunal do Júri lá na Penha. O apelido era Câmara de Gás. Ninguém ganhava júri na Penha. Tanto que o Parada, Fausto Sucena Rasga Filho, um grande advogado, Carvalho Pinto, eles não se metiam na Penha, eles detestavam ir na Penha, porque começou a vir uma leva nova de promotores que queriam condenar todo mundo. Era briga mesmo, era baixaria. E o Parada pedia para mim fazer os júris dele. E eu ia, só que eu tinha o meu professor, que era o Parada, então eu tentava imitá-lo. Eu queria dar aula no Tribunal do Júri. Falava bonito, sabe? Eu dava aula. Os meus júris eram bonitos, como meu professor, né? Mas eu perdia todos. O promotor não deixava eu falar. Aí eu me perdia, porque eu não era de briga, eu não gostava de baixaria. Aí um dia eu me invoquei, cheguei no escritório do Parada, aqui na Praça João Mendes. Eu falei, doutor Parada, o negócio é o seguinte, eu não dá mais para fazer júri desse estilo aí, lá na Penha. Eu vou partir para baixaria. Ele falou, vai fundo, fala o que você quiser, pronto. Aí os caras procuraram e encontraram. Olha, eu e mais 2 advogados, nós moralizamos aquele Tribunal da Penha naquela época. Jurado, você não ganhava.
O jurado se reunia com o juiz, com o promotor, em festinhas de final de ano, pegavam uma amizade, entendeu? Conversavam antes do julgamento. Você não conseguia levar júri na penha. Aí depois, olha, foi tanta briga naquela penha, mas tanta baixaria, coisa de sair na pancada mesmo, coisa feia. Coisa feia mesmo, não foi só eu, não. Outros advogados aí, meio malucão também, não dá, você não aguentava mais, você não podia fazer. Não tinha jeito. Aí, até trocar sentença, o juiz trocou num processo meu. Só que o desgraçado não sabia que eu tinha o original na mão. Quando começou o julgamento, eu bati, levantei e soquei na cara dele. O cara não sabia onde se enfiava, não vou citar o nome dele aqui, não. Isso aconteceu comigo aconteceu tudo. Só comigo. Eu costumo dizer que eu não vou dizer se der uma chuva daquilo, cai aquilo em mim, porque não é possível. Não, aconteceu tudo comigo no tribunal do júri. Tudo que possa imaginar aconteceu, de tudo. Aconteceu de tudo. Então, hoje eu falo com muita veemência sobre o tribunal do júri. Se for preciso partirmos para um júri técnico, vamos partir, porque eu estudo para isso. Mas só que o júri hoje diminuiu o tempo. Às vezes, a mesma parte prática do júri, você tem que separar no processo, né, o principal do que vai falar. Não pode se aprofundar muito, porque não dá tempo. E o júri, hoje, principalmente, o júri é eloquência. Mas uma eloquência sadia, autêntica. O advogado ou a advogada não pode demonstrar falsidade para o jurado. Eu choro a hora que eu quero. Mas é um choro verdadeiro, eu não sei como é que eu consigo, não me pergunta. Não é uma coisa falsa. E quem fala, pô, o cara está falseando, está mentiroso, desgraçado, né? Porque se o jurado olhar e achar que você está mentindo, você já perdeu o julgamento. Então, a explosão do momento, a emoção de falar no momento, né? Nunca deixem nada para tréplica, porque pode não haver réplica. Então, usem todo o argumento, não 1h30, falem tudo que tem que falar. Se o promotor for a réplica, façam tudo de novo na tréplica, 2 vezes melhor, porque a tréplica é o que vai ficar na cabeça do jurado. Né? Batam sempre em cima do mesmo ponto, repete. Eu tenho júris dificílimos para fazer aí, eu falei para os réus, são 4 agora que eu vou fazer, dia 21 agora em Suzano, eu falei, olha, eu vou só separar algumas coisas e vou falar para os jurados, porque se eu for falar tudo que vocês querem que eu fale, eu vou confundir o jurado. Você não pode ficar falando muito, quem entende? Quem tem saco de ouvir aquilo? Fala para mim. Às vezes é muita informação que às vezes o advogado quer passar, ele quer falar de todas as provas do processo, que o jurado não guarda o principal. Então nós temos que pegar a parte principal do processo e socar na cabeça do jurado, Quando o promotor fala, doutor, mas o senhor não vai falar sobre isso que está nos autos? Qual é a saidinha? Doutor, daqui a pouquinho eu chego lá. Eu falo para o senhor, vai falar coisa nenhuma. Daqui a pouquinho eu chego lá. Uma vez o promotor começou a me encher o saco. Doutor, o senhor não vai falar? Cadê onde está aí? O senhor não vai falar sobre o que o senhor está falando aí? Doutor, calma. Daqui a pouquinho eu chego lá. Aí ele começou a me encher tanto saco, que eu contei a historinha da aeromoça. Alguém sabe a historinha da aeromoça? Aprendi com parada. Né? Porque o promotor fica enchendo o saco, você fica, calma, eu vou chegar lá. Calma, eu vou chegar. Você nunca chega, né? Então o avião saiu do Rio de Janeiro e veio para São Paulo. Aí quando chegou lá, ele subiu, ele aprumou, aí o piloto colocou o avião no automático, né? E o piloto safado, sem vergonha, né? Falou, mas é agora que eu vou pegar a aeromoça fulana de tal, né? De vez em quando a gente sempre dá uma transadinha no avião aqui, no piloto automático e tal, mas ela nossa, ela é uma delícia, essa mulher é maravilhosa, ela faz isso, ela faz aquilo, eu não posso falar. Ela faz isso, ela é maravilhosa. Só que eles não perceberam que estava aberto o som do avião. E a aeromoça estava lá no fundão do avião, ouvindo tudo, todo mundo ouvindo o que ele estava falando. Aí a aeromoça saiu correndo para avisar ele que estava aberto o som. Aí o piloto falou para o copiloto, mas antes de transar com a aeromoça, eu vou no banheiro e vou tirar a água do joelho. Aí, de repente, a aeromoça correndo, ela tropeçou e caiu no meio do avião, aos pés de uma senhora de idade. A senhora olhou para ela e falou, calma, filha, calma. Primeiro ele vai tirar água do joelho, vai no banheiro, calma, tenha calma. Eu contei isso lá eu contei essa passagemzinha para um promotor lá no 3º Tribunal do Júri, quando era em Santa Amaro. O cara queria brigar comigo.
O cara queria brigar. Falei, calma, doutor, calma, eu vou chegar lá, doutor. Puta, o cara ficou marado. E o jurado rachando o bico. O último júri que o Renato estava comigo aqui no terceiro tribunal do júri, eu exorcizei o promotor. Ele tá pé da vida comigo. Eu fiz uma audiência com ele agora, ele falou assim para mim, o senhor tá me devendo, hein, doutor Vendramini? Eu falei, devendo o quê? O senhor me exorcizou. Eu falei, pô, também você tava com o capeta no corpo. Mas foi uma tirada assim, e o jurado adora isso aí. Porque eu estava falando na tréplica, um caso de repercussão aqui em São Paulo, um crime de repercussão, eu estou falando na tréplica e o chato... Puta, que está me irritando. Eu olhava para ele e falava, doutor, por gentileza, o senhor falou a réplica, eu não aparteei, deixa eu fazer o meu trabalho, doutor, está em jogo aqui a liberdade de 4 pessoas. Deixa eu fazer meu trabalho, mas educado mesmo. E ele... O cara não parava. O cara não para. O promotor, gente até boa, entendeu? A gente fina. Aí, de repente, o que eu vou falar é verdade, hein, gente? De repente, assim, eu não sei o que aconteceu comigo, eu virei para ele e falei assim, sai desse corpo que ele não te pertence, Satanás! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sai desse corpo que ele não te pertence! Você está endemoniado! Você, promotor, é gente boa, mas esse ser que está com você é ruim, sai! Eu digo, sai de reto, Satanás! E fala, verdade, eu gritava. Ele parou. Isso é verdade. Ele parou e ficou me olhando. Aí eu falei, bem-aventurados os misericordiosos, porque dele é o reino dos céus. Eu falava para ele. Aí ele parou e ficou me olhando. Ele falou assim, juro, ele ficou me olhando. Eu acho que eu exorcizei ele mesmo. Renato, o Renato está aqui. Ele não abriu mais a boca. Aí quando eu exorcizei ele, eu falei, sai de reto, Satanás. Eu falei um monte de coisa lá, né? Que ele parou, mas foi engraçado, eu sentia, porque nós do júri, quem é advogado, advogada que tem esse sentimento, a gente capta muita coisa. É verdade que está no éter, é. Aí eu vi que ele sentiu aquilo, ele parou. Conforme ele parou, eu não dei chance, eu voltei para os jurados e continuei minha defesa. E o jurado tampando a boca, né? Aí eu falei, tô levando, mas sério. Aí continuei falando sério com os jurados. E não olhei mais para ele. E ele não abriu mais a boca. E ele está pé da vida comigo porque eu exorcizei ele. Então, tem umas tiradas no tribunal do júri, nesse mesmo júri aí, quem me conhece de muitos anos, né, eu fui muito em programa de televisão, eu ia no Ratinho muito antigamente, e o Ratinho acabou me apelidando de camarão, né, porque eu ficava vermelho, que eu tomava uma pinga lascada naquela época. E eu cachaçado, né? Vermelhão, parecia. Aí eu estava num debate lá com o Décio Pitinini, né, no programa do Ratinho, e o finado Vovó Mafalda, lembra dele, do Vovó Mafalda? Ele falou pro Décio Pitinini, chama o cara de camarão. Aí chamou, e o Ratinho, camarão, aí pegou. Aí eu entrava assim para fazer os programas, seja no Ratinho, na Luciana Gimenez, foi em todos, né? Aí o pessoal, camarão, camarão. E eu falava, camarão é a mãe. Eu xingava a mãe de todo mundo, né? Igual aquele cara lá da escolinha do professor Raimundo, né? E este promotor que eu exorcizei ele, eu estava pé da vida com ele, por quê? Porque no tempo normal, na réplica ele começou a me atacar. E eu peguei e saí. Só que eu saí e fiquei do lado de fora do plenário aqui escutando. Não sou bobo, né? Fiquei lá só escutando. De repente ele, o advogado saiu, porque não quer ouvir as verdades. Sabe quem é esse advogado? Esse advogado é aquele que ia lá no programa do Ratinho, que ia no programa... E sabe qual é o apelido dele? Sabe qual é o apelido dele? O apelido dele é Camarão. Eu estava na porta, eu falei, Camarão é tua mãe, Camarão é você, não é Camarão não. Aí todo mundo assim, a plateia estava lotada, tinha mais de acho que umas 80, 60 pessoas na plateia, né? Aí todo mundo virou para trás. Porque eu estava na porta do plenário, né? Então, essas tiradas assim, vai de cada um. Vai de cada um. Conclusão, eu consegui deixar ele lá embaixo. Eu humilhei o cara mesmo. E depois na tréplica eu exorcizo o cara. Mas não deu outra, né? Então, o júri é bonito por causa disso, viu? Então, gente, quem quer fazer tribunal do júri, primeiro pega o estatuto da OAB, leia os seus direitos, não precisa temer nada, não tenha medo de nada, seja urbano com o juiz, com o promotor, mas se for preciso, faça valer as nossas prerrogativas como advogado, né? Porque nós não somos capachos de ninguém, nós não somos, né, hierarquicamente subordinados a quem quer que seja, nós temos que fazer valer os nossos direitos, só isso.
Não precisa mais do que isso, né? Então, eu costumo fazer assim. Quando eu tenho um júri, que eu já conheço o juiz, que eu conheço o promotor, eu sei que eles são tendenciosos, né? O que eu faço? Todo mundo pode fazer. Requeira, junto ao setor de prerrogativas aqui da OAB, que um advogado vai acompanhá-los no julgamento. E vai com o ofício da ordem. Chega lá, dá para o juiz, fala, estou aqui a mando da Ordem dos Advogados do Brasil, Comissão de Prerrogativas da OAB, para acompanhar o julgamento pelo advogado. Dá na mão do juiz, protocola, só que o advogado fica sentado na plateia. É sua testemunha. Tudo que acontece, ele marca. Né? Porque tudo que acontece lá, o advogado sempre está mentindo, né? Tudo que acontece, às vezes nós somos aviltados e tudo mais, o advogado está mentindo. Então, eu já faço isso. Eu já peguei essa condição, quando eu já sei. Né? Um outro julgamento, só para terminar, que eu fiz alguns anos atrás, a Favela Naval, que todo mundo conhece, que nós tínhamos lá o promotor de justiça, o paladino da justiça, né? Mais podre que pau de galinheiro. Mas e o paladino queria condenar todo mundo da Favela Naval. Foi político se reelegeu ali com aquele processo e tudo mais, né? E eu entrei apenas para fazer o júri. 6 PMs me contrataram para fazer o júri. Quando eu olhei, que eu entrei no caso, que eu olhei a gravação que passava na televisão, eu falei para os PM, vocês estão com medo de quê? A gravação é a defesa de vocês. Quem foi que efetuou o disparo de arma de fogo? Foi o outro policial, o Gambra, o Rambo. Inclusive, espontaneamente, não tem nem coparticipação aí, não tem? Então, fiquem tranquilos. Aí, foi primeiro o júri do Gambra, eu fui assistir. Menina, nossa, a juíza era terrível. Mas ela pendia para o lado do Blatter, assim, do promotor, que era um negócio medonho. E os advogados, bons advogados, mas, sabe, muito educados, muito, assim, né, às vezes não tinha, mas ótimos advogados. Condenado Gambra. Aí foi o júri de um outro, aquele que batia com cacetete no carro lá, né? Porque eles foram condenados por abuso de poder, por lesão corporal, tudo bem. Mas o homicídio não, o homicídio foi só um que atirou, e não foi nem o Gambra que matou aquele cara, né? Aí, foi assistir o segundo júri do mesmo jeito. A juíza fazia isso aqui nos advogados, montava em cima mesmo. Aí foi o meu, meia dúzia. Começou 9 horas da manhã, estava aí um advogado meu xarope, o Valtinho, que ele me acompanhava. O pessoal falava, bate meu Robin. Agora, quem era o Robin, ninguém sabe, né? Aí nós começamos 9 horas da manhã. Olha só, quando foi 4 horas da tarde, 4h30, eu não suportei mais, que era muita prova, testemunha e tal. Eu liguei para a Comissão de Prerrogativa, o doutor Rolo era o presidente. Falei, doutor Rolo, está acontecendo assim, eu vou abandonar o plenário do júri. Ele falou, Vedramini, faz o que você achar que deve fazer, estou mandando um representante para ir. Caso de repercussão internacional. Eu falei, só vou abandonar se for preciso, mas eu estou avisando a prerrogativa aí para não falar que eu sou ziqueiro depois que eu arrumo encrenca. Voltei. Bom, pra vocês terem uma ideia, o promotor tinha ventilador, a juíza tinha, o jurado tinha, eu não tinha. Tanto que eu fui no boteco de baixo, que eu tinha feito amizade com o japonês lá, tinha até levado sashimi para comer naquele dia, ele me emprestou aqueles ventilador do Paraguai verde, sabe? E eu levei lá para o plenário e pus do meu lado. A juíza não deixou, aí me arrumou um ventilador. Aí pegou a televisão, colocou em cima da minha tribuna, para passar o filme para os jurados. Bom, eu sei que quando foi 15 para as 6, eu não suportando mais a forma com que ela me tratava, porque o promotor podia tudo, eu não podia nada. Ela indeferia tudo para mim, para o promotor ela deferia tudo. Eu não suportando mais, eu levantei na mesa, eu fui para cima dessa juíza, apontei o dedo para ela, eu lembro que eu gritava, a plateia cheia de gente, que ela não era digna de ser juíza do Tribunal do Júri, porque ela estava tendenciando o julgamento para condenar os réus, ela estava em conluio com o promotor e que eu não admitia ela ser o juíza do Tribunal do Júri. E em protesto à atitude dela, eu iria abandonar o Tribunal do Júri. A única coisa que ela teve coragem de falar para mim foi, não me aponte o dedo, que eu lembro disso até hoje, eu estava apontando o dedo para ela assim. Eu falei, eu aponto o dedo sim porque eu sou italiano e falo desse jeito. Aí peguei, virei as costas e fui embora, mas sou corintiano, né? Aí abandonei o plenário, a Globo me entrevistou, não colocaram na imprensa, eu abandonei o plenário. Aí chegou o Rolinho, filho do Rolo, o advogado da prerrogativa, ela maltratou o cara. Para mim foi ótimo, né? Bom, ela me tirou do processo, nomeou um advogado da Procuradoria, um advogado lá de Diadema, coitado, e o burro ainda vai no presídio falar com os PM, né?
Os caras não querem, lógico, né? Aí eu fiz o quê? Entrei com mandado de segurança, peguei uma declaração dos PMs, que eles queriam eu como advogado. O presidente da OAB era o doutor Aprobato. Né? O doutor Aprobato foi a primeira vez que eu entrei no Tribunal de Justiça e falei com o presidente. O doutor Aprobato, presidente da OAB, foi comigo levar o mandado de segurança em mãos para o presidente do TJ. Mas no outro dia já estava no processo de novo. Aí marcou uma nova data do julgamento e foi eu lá fazer o júri, com a mesma juiz, o mesmo promotor. Agora eu vou contar uma coisa que ninguém sabe. Quando ia começar o julgamento, o promotor me chamou. Aliás, veio até minha mesa e falou, doutor Vendramini, posso lhe propor um acordo? Viu? Porque às vezes é bom a gente dar uma de... Às vezes, que nem eu abandonei o plenário, né? Se eu não tivesse abandonado, talvez meus clientes tivessem sido condenados. Eu olhei para ele e falei, mas que acordo que o senhor quer? Que ele deu entrevista que queria condenar todo mundo, né? Ele falou, olha, vamos fazer o seguinte, o senhor não ouve suas testemunhas, o senhor não peça leitura de peças, eu vou ouvir algumas testemunhas minhas, vou pedir um pouco de leitura, vou pedir a exibição do vídeo, vamos ouvir os réus, para a gente fazer uma faixa de 14 horas de julgamento aí por causa da imprensa e por causa do povo que está aí. Fazer um pano, né? Fazer uma... Né? E eu vou pedir a absolvição dos seus clientes por negativa de autoria. Ninguém sabe disso, né? A imprensa não falou, né? Aí eu olhei para ele e falei, tá bom, só que vamos confirmar isso na presença da juíza? Dela. Aí chamei 2 advogados, entramos na sala da juíza, eu falei, doutora, mas não falei nem bom dia, eu falei, doutora, por gentileza, o doutor promotor está me propondo um acordo, eu gostaria que ele falasse na presença de Vossa Excelência, se Vossa Excelência concordar, eu aceito. Aí ele falou tudo de novo, ela falou, o senhor aceita? Eu falei, aceito, então está fechado o acordo. Aí onde começou a absolvição do caso Favela Naval. Aí depois todos foram absolvidos, com exceção do Gambra, né, no caso do homicídio. E uma outra coisinha que eu queria dizer aqui, que vocês também não sabem. Sabe quem era o líder do tráfico da Favela Naval? Ninguém sabe, né? Está no processo. Tá? Era o delegado e o escrivão de Santo André. Eles foram presos. O projétil que matou o Josino foi 38. A arma que o Gambra atirou foi uma 9mm. O Gambra atirou da esquerda para a direita, o projeto entrou no cara da direita para a esquerda. Então sabe Deus o que aconteceu ali, né? Mas ele teve 2 oportunidades e acabou não dando certo para ele. Então, gente, olha, eu já falei demais aqui, ó, já 1h e pouco. Eu ia até passar a palavra se alguém quisesse fazer alguma pergunta, tudo, mas já está tarde, né? Mas eu quero agradecer a presença de todos. Eu falei, a minha palestra é palestra, né? Eu viajo aí, agora eu vou para o Embu, eu vou lá para um monte de lugar aí, e eu não vou para fazer firula com ninguém, entendeu? Eu vou para mostrar que nós, advogados, no Tribunal do Júri, nós temos que ter competência jurídica, sim, nós temos que conhecer a parte técnica do direito, todavia, nós temos que ser povo, sabe, sem fazer muito tipo, sem... Obviamente, cada julgamento é diferente, né, de um julgamento, tal, esse tipo de coisa, mas, em primeiro lugar, estudem o estatuto, peguem o estatuto da OAB, a comissão de prerrogativa está aqui, funciona, se precisar, funciona. Eu dou parecer em muitos processos aqui de colegas que são aviltados nas suas prerrogativas, a gente toca para frente mesmo, entendeu? Para ser desagravado, né? Então, contem com a comissão de prerrogativas, contem com a OAB, independentemente se for quem foi eleito aí, para mim, quem foi eleito é meu colega, e tenho certeza que quem for eleito vai trabalhar em prol da advocacia, né? Então, para mim, quem entrar, eu sou advogado do mesmo jeito, né? Mas eu tiro o chapéu para essa gestão do Durso, porque realmente ele investiu muito na Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB. Eu nunca me senti tão protegido como advogado com essa gestão dele. Eu já peguei gestão de outros colegas aí, que foram boas também, mas nessa questão, realmente, eu acho que o Durso deu um show, né, em relação à valorização do advogado e da advogada. E está fazendo o que pode. E tenho certeza que quem entrar, se não for o da situação, se for um outro colega que entrar aí também, tenho certeza que vai continuar um trabalho maravilhoso para nós, advogados e advogadas, né? Então, eu quero agradecer a presença de todos. Desculpem se eu não fui muito técnico, não é o meu jeito de ser, né? Até o curso que eu faço aqui na OAB, nós vamos para partir para o quarto curso prático de júri aqui, e o curso é isso aqui, é o jeito que eu estou falando aqui. Já meti o pé na bunda de muito advogado aqui, mas não deslanchava. Depois que você dá o primeiro, ela vai. Aí começa a falar, verdade, porque a pessoa está ali, e quando vem fazer a defesa aqui, tranca, não consegue sair. Eu, para, começa de novo. E todo mundo olhando. Começa de novo. Aí coloca o microfone de lapela, começa de novo. Tem que começar tudo de novo. Aí, de repente, quando a pessoa começa a falar, aí você vê
o brilhante que essa pessoa tem. É uma pedra que está faltando só lapidar. Essa é a minha intenção com o curso. Eu pouco me importa. Uma vez um advogado falou para mim, Vendramini, você está criando cobra? Você está criando advogados no seu curso para ser seu competidor? Eu falei, meu competidor não, irmão. Quem não tem competência nunca vai se estabelecer. Eu não acho certo também, com todos esses anos, eu não me importo em passar um pouco da minha experiência do Tribunal do Júri para o pessoal que vem fazer o curso prático. De repente você vê, esse menino Renato que está aqui sentado do lado, esse é um brilhante, que já está quase totalmente lapidado. Esse moço, quando começou a falar no nosso curso prático do júri, caiu meu queixo. Falei, nossa, e o homem estava perdido. Escondido, porque é difícil você conseguir chegar ao tribunal do júri. Ainda mais com essa imposição que você tem que ter 5... como que é? Quem se inscreve aí como dativo aí, no convênio da OAB, tem que fazer a ESA lá durante não sei quanto tempo. Né? Nós tentamos fazer com que o nosso curso aqui também valesse ponto para quem se inscrevesse no convênio, para poder fazer, né? Mas só que a Procuradoria não aceitou o nosso curso, porque aqui é de graça. Então... se sair esse curso de novo, venham fazer. Eu não sei mais do que ninguém. Não sou um profissional técnico de ficar aqui falando de código, de falar. Não, eu conheço, mas não gosto de ficar falando sobre isso. Né? Então, eu acho que a praticidade é tudo. E o nosso curso é muito prático. Então, quantas advogadas... Nós tivemos aqui a última, de quantos anos ela tinha? 80? Isso, 80. Nossa Senhora! A mulher fez todo mundo chorar no curso. Ela é dona de uma oratória, de uma retórica, ela emocionou todo mundo. Ela é professora de uma faculdade, eu não lembro o nome dela. Ela fez todo mundo chorar. E quantos colegas nossos aí que estão com esse poderio dentro de si e não teve oportunidade de soltar ainda. E nosso curso é para isso. Então, nós vamos começar o 4º curso. É uma pena que são só 4 sábados, né? Tem que ser 40 pessoas, né? Porque senão não dá o tempo para todo mundo. Mas sejam firmes, não tenham medo, contem com a comissão de prerrogativa, sejam advogados, advogadas. A Tribunal do Júri, quem for militar no Tribunal do Júri tem uma certeza de uma coisa, não é normal. E é um profissional especial. Porque quem atua no Tribunal do Júri tem o toque, tem uma sensibilidade diferente de todos os outros nossos colegas. Porque o Tribunal do Júri, você tem que ser tocado. É uma sensibilidade que não todos têm. Por isso que eu não me preocupo. Quem for do júri é do júri. Não interessa. Vai lá honrar a advocacia. Né? Então, gente, eu agradeço a todos, já falei por demais. Né? Advogado do júri que não fala muito não é do júri. Eu agradeço a todos, espero que um pouquinho do que eu falei aqui tenha servido para alguma coisa, pelo menos para a gente desintoxicar um pouquinho o fígado, né, de dar risada aqui numa sexta-feira dessa, né? Então, eu agradeço por tudo. Nós somos colegas, nós somos advogados, advogadas, vamos sempre honrar a nossa classe, tá certo? E muito obrigado pela presença e até a próxima aí.